Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu quero falar a respeito de um boato que continua acontecendo depois de anos e, como todo mundo diz, onde a fumaça há fogo. Então, vamos lá! Então pessoal, por que eu falo isso, né, onde há fumaça há fogo? Porque é um rumor que já tá rolando há bastante tempo, né, de que existe a possibilidade da Apple comprar a Disney, ou que pelo menos existe um interesse mútuo, né, de uma possível compra. Então, obviamente, ainda são rumores, só que os rumores ficam cada vez mais fortes, e inclusive o Hollywood Reporter falou a respeito disso. Enquanto outras vezes eram analistas e etc. que estavam falando, agora um dos maiores trades lá nos Estados Unidos, que normalmente tem fontes bastante seguras dentro dos estúdios e etc. tá falando a respeito dessa possibilidade também, dizendo que dessa vez pode não ser somente um rumor, né? Que isso pode sim acontecer daqui a algum tempo. E por que essa união faz tanto sentido assim? Eu já falei várias vezes aqui no canal a respeito dessa possibilidade, que eu acho que vai se tornar cada vez mais inevitável conforme o mercado for mudando. A Disney, obviamente, né, o primeiro grande argumento é que a Disney, de todos os grandes estúdios, dos Big Six, né, digamos assim, que eram os 6 estúdios gigantescos, é a única que ainda funciona de forma independente, né, porque a Warner já passou de mão em mão aí várias vezes, né, a Columbia foi vendida para a Sony bastante tempo atrás, a Paramount já não é dona de si própria, né, ela já pertence à Viacom, que é uma empresa maior, inclusive ela foi renomeada agora há pouco Paramount Global, né, a mesma coisa vale para todos os outros grandes estúdios, inclusive a Fox foi comprada pela própria Disney, então não só a Disney manteve a sua independência, como ela anexou outro dos grandes estúdios, né, que foi algo que não tinha acontecido até o momento, e a Universal pertence à Comcast, então todo mundo tem dono, né, digamos assim, exceto a Disney, que não só tem a sua independência, como comprou várias outras grandes empresas, né, como a Lucasfilm, como a Pixar, como a Marvel e finalmente a Fox, né, que foi a maior dessas compras. Então esse seria o primeiro grande argumento. Claramente é uma tendência gigantesca do mercado que os grandes estúdios sejam comprados por empresas maiores, né? Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, a Disney está passando por um momento muito difícil, a Disney chegou a ter um valor de mercado próximo a 300 bilhões de dólares, não faz tanto tempo, né? Eu acho que em 2020, 2021, ela tinha um valor de mercado de 300 bilhões, hoje ela está com um valor de mercado de 158 bilhões de dólares, que é mais um argumento gigantesco. Ela não está numa grande fase, né? Isso é claro em todos os sentidos que a gente analisar. A Disney não está passando por um grande momento, né? Pegou uma grande crise aí na Marvel, uma grande crise em Star Wars. Eles não estão produzindo filmes de Star Wars nesse exato momento, ou pelo menos, né, um filme que tenha um horizonte, vamos supor, com lançamento para 2024. Não tem absolutamente nada de lançamento cinematográfico. A Marvel está num momento bastante delicado, né? Parece que a parte produtiva tá bastante caótica depois de uma década surfando ali, né, até a gente chegar em Vingadores Ultimato. Parece que um filme conseguia elevar ainda mais, né, pelo menos em termos de receptividade. Parece que todo mundo aceitou muito bem toda a saga do infinito. Não tá acontecendo a mesma coisa agora, né, com essa saga do multiverso, envolvendo Kang e assim por diante, por vários motivos, né? Se vocês quiserem eu faço um vídeo somente a respeito desse assunto, mas, né, o Bob Iger já falou, o produto Marvel foi diluído pelo Disney Plus, né? E obviamente a pandemia também apresentou algumas dificuldades que acabaram tornando mais difícil, né, a produção dos filmes, a produção dos efeitos especiais, o que acabou piorando a qualidade dos filmes também. E outro ponto, né, obviamente, que é muito importante de ser levado em consideração é que existe uma conexão muito forte entre a Disney e a Apple, né? A Disney e a Apple têm uma história juntos. Em primeiro lugar, né, caso vocês não saibam, a Apple comprou a Pixar do George Lucas, né? Ela comprou a Pixar e depois vendeu para a Disney, né? Então o próprio Steve Jobs, né, foi responsável pela venda. E ele falou, né, isso publicamente já, tanto o Bob Iger quanto o Steve Jobs já falaram que eles tinham um relacionamento muito amigável, né, digamos assim. Inclusive no livro do Bob Iger ele fala bastante a respeito da amizade dele com o Steve Jobs. O Steve Jobs era um dos maiores acionistas da Disney e o Bob Iger era membro do conselho da Apple até algum tempo atrás, até 2019, se eu não me engano. O Bob Iger fazia parte do conselho da Apple enquanto ele era CEO da Disney. Então a gente vê, né, que existe uma relação muito forte entre as duas empresas
E agora a gente viu, né, com aquele óculos maluco lá que a Apple revelou algum tempo atrás, que custa um valor absurdo, inclusive para os americanos, né? Os americanos acharam caro, então imagina que aqui pro Brasil vai vir custando um rim, né? Mas lá dentro tá o Disney Plus, lá dentro tem coisas da Disney, então a gente vê que é muito comum, né, que um projeto da Apple envolva alguma coisa da Disney também, né? Então a conexão entre as duas empresas já é muito forte. E você pode estar pensando assim, pô, mas a Disney é grande demais para ser comprada e assim por diante. Não é, porque a Disney, como eu disse, o valor de mercado dela é 158 bilhões, enquanto o valor de mercado da Apple é de mais de 2 trilhões. Então a Apple tem um valor de mercado aí 20 vezes maior, né, do que a Disney. E eles têm também 68 bilhões de dólares, eu posso estar enganado com relação ao valor geral, né? Mas eles têm um volume muito grande de dinheiro em caixa. Então, quer dizer, eles têm 68 bilhões de dinheiro parado, que está rendendo ali praticamente 10 bilhões por ano. Eles têm um valor absurdo de dinheiro parado que eles podem simplesmente utilizar para comprar a Disney, porque é uma coisa que complica muito essas grandes negociações é quando você tem duas empresas com tamanhos parecidos, né, como aconteceu com a Disney e com a Fox. Aí você tem que fazer uma troca de ações muito grande entre os acionistas, né? Aí os acionistas da Fox viraram grandes acionistas da Disney, o que atrapalhou também as coisas nos bastidores. Obviamente a Disney deu uma parte também em dinheiro, né? Mas a maior parte da negociação foi feita através de uma troca de ações, enquanto a Apple teria condição de comprar praticamente metade da Disney ali no caixa, né? Digamos assim, e depois fazer alguma condição de pagamento diferente ou fazer uma troca de ações, só que os 158 bilhões que a Disney vale não afetariam quase nem um pouco as ações da Apple. Você provavelmente teria um aumento nas ações e essa diferença ali seriam os acionistas da Disney. Você não estaria mexendo, né, no ecossistema da Apple porque você incluiu muitos acionistas da Disney lá dentro. Então são situações completamente diferentes, né? E eu acho que a Apple teria capacidade de comprar, teria capacidade de engolir facilmente a Disney numa negociação. Então isso não é um ponto negativo, falar que a Disney é muito grande, porque a gente viu a Discovery praticamente comprando a Warner, né? Obviamente não foi isso, né? A Warner foi desmembrada e se fundiu a Discovery, só que quem ficou com o controle da situação foi o David Zaslav, foi mais ou menos como se a Discovery tivesse comprado a Warner, e era uma empresa muito menor do que a Warner, então não existe impossibilidade nenhuma da Apple conseguir comprar a Disney. E outro argumento que eu vi muitas pessoas usando é que os órgãos regulatórios norte-americanos jamais autorizariam uma compra como essa. Eu sinceramente acho que não haveria impedimentos enormes, né, envolvendo uma compra como essa. Em primeiro lugar, porque são empresas de ramos distintos, né? Obviamente, uma empresa não pode criar um monopólio nos Estados Unidos ou ao redor do mundo, mas isso não estaria acontecendo, né? Se fosse a Apple comprando a Samsung, talvez isso acontecesse, ou se fosse a Warner ou a Netflix, né? Se fosse a Netflix, por exemplo, comprando a Disney, até dá pra gente alegar isso, pô, as duas empresas são multibilionárias no ramo do entretenimento, só que a Apple é uma empresa de tecnologia, uma empresa de celular, de computador, enquanto a Disney é uma empresa de entretenimento que ainda tem muitos rivais, inclusive rivais maiores do que ela. Então é difícil você provar o monopólio, sendo que hoje a Netflix é maior, a Amazon é muito maior e concorre também nesse mercado, né? Só que a Amazon tem uma força muito maior do que a Apple, por exemplo, porque o Amazon Prime Video é hoje um dos maiores serviços de streaming. Então tem vários grandes concorrentes. A Apple, na verdade, ela estaria abraçando uma empresa gigantesca do entretenimento, só que sem mudar muito o equilíbrio do mercado. Então eu não acho que haveria uma grande oposição ali dos órgãos regulatórios, eu acho que eles autorizariam uma compra como essa. Afinal, eles autorizaram fusões aí gigantescas no decorrer dos anos. Obviamente, pode ser que eu esteja enganado, né, com relação a isso, mas eu li o que vários especialistas falaram e eu acho que não existiria nenhum impedimento. Então esses são os aspectos mais gerais, né? Eu vou falar um pouquinho dos aspectos mais técnicos. O Bob Iger deu uma entrevista à CNBC, onde ele falou que os canais de televisão não fazem parte do centro da Disney, né? Não fazem parte do Disney Core, como ele falou, né? Que seriam os canais Freedom, os canais FX e assim por diante, né? Então ele está disposto a vender esses canais, ele inclusive já desmembrou a ESPN de certa forma dentro da hierarquia ali da Disney, né? Então a ESPN hoje funciona quase que como um órgão independente,
teve uma notícia muito importante nos últimos dias, que a ESPN fechou uma parceria com uma empresa de apostas, coisa que a Disney tinha falado por anos que a ESPN não ia fazer. Só que agora eles fecharam uma parceria que até levou à devolução do Barstool Sports lá pro Dave Portnoy, né? Tem toda uma situação muito mais complexa por trás. Só que basicamente o que isso mostra? Que a Disney ela se separou da marca ESPN, né? Porque eles falavam que a ESPN não ia mexer com apostas, porque a Disney é uma empresa familiar, porque a Disney tem valores e etc. E apostas, obviamente, viciam, né? Na verdade, é um dos piores vícios aí que uma pessoa pode ter. É vício em aposta, porque você pode acabar com tudo que você tem, o que a sua família tem, assim por diante. Então a Disney sempre falou que não ia se envolver nesse mundo e agora ela se envolveu, dando mais ainda a entender que talvez o Bob Iger já tenha se distanciado o suficiente da ESPN para simplesmente colocar à venda. Eles chegaram a citar inclusive a possível venda da FX, que eu acho que seria um grande erro. A FX hoje virou quase que a HBO dentro da Disney, né? Tem muitas séries sensacionais sendo produzidas pela FX. Eu não acho que eles deveriam vender, mas é mais um sinal de que essa venda pode acontecer no futuro. Por quê? É interessante para a Apple comprar a Disney, só que a Disney tem que estar, digamos assim, ela tem que ser mais enxuta, ela tem que ser mais lucrativa. Então todos esses outros canais que não estão indo no caminho certo, porque a televisão convencional não está indo no caminho certo da lucratividade, é só você dar uma olhada nos gráficos aí que a queda é absurda. Então a Disney poderia focar principalmente nas suas propriedades intelectuais, né? Eles dariam uma enxugada, ficariam obviamente com Marvel, com Star Wars, com as animações, com os live actions e assim por diante. O estúdio, obviamente, né, é muito forte, a Pixar, outros produtos, as mercadorias, né? E esse core da Disney, né, essa Disney mais enxuta, ser vendida para a Apple, possivelmente por um valor um pouco menor, só que aí eles já teriam ganhado dinheiro com a venda, né, da ESPN, com a venda da FX, com a venda de outras propriedades possivelmente que a Disney também possui, que talvez não sejam de interesse da Apple. Vale lembrar, né, que as duas empresas negam essas conversas. Só que, obviamente, as duas empresas vão falar isso porque isso atrapalharia e muito uma possível negociação. Lembrando o que aconteceu, né, na negociação da Fox envolvendo a Comcast e a Disney, que a Comcast entrou no meio e conseguiu atrapalhar e muito a negociação. Então, quanto mais eles consigam arquitetar uma possível compra em segredo, mais interessante para a empresa. E é claro, né, que uma conversa muito mais complexa envolvendo as dívidas da empresa, envolvendo os valores que eles poderiam vender esses canais de televisão. Eu vi um especialista falando que eles poderiam vender tudo isso que eu falei para vocês por cerca de 50 bilhões de dólares, só que mesmo assim a Disney continuaria com uma dívida de 20 bilhões, mesmo que eles conseguissem monetizar todos esses canais, porque hoje é assim que os negócios funcionam, né? As empresas têm dívidas multibilionárias, né? Eu nem sei exatamente como funciona, né, para uma empresa ter uma dívida tão grande. A gente vê agora pela Warner Bros. Discovery que continua com uma dívida na casa das dezenas de bilhões, né? Então é bastante complexo. Eu admito que eu também não entendo todas as picuinhas ali envolvidas numa negociação como essa, mas com certeza faz total sentido uma venda da Disney para a Apple e faz cada vez mais sentido conforme a Disney vai sendo desvalorizada, conforme ela vai perdendo espaço no mercado. A gente viu que ela está perdendo assinantes no Disney Plus, os filmes não estão fazendo aquele sucesso, né? A gente viu que eles não conseguiram emplacar nenhum sucesso gigantesco nas salas de cinema. Eu sei que as pessoas usam o Guardiões da Galáxia como exemplo, mas também não foi um sucesso gigantesco. O filme não conseguiu bater nem a bilheteria do segundo filme. Então, os outros filmes, a maioria foram grandes fracassos. Só que, para concluir o vídeo, né, existe o ponto completamente contrário. Muitos analistas também estão dizendo que, o fato da Disney estar vendendo esses ativos que não fazem tanto sentido, eles estão vendendo a FX, estão vendendo a Freeform, estão vendendo isso, aquilo, né, estão fazendo ali uma venda de bazar, né, que as pessoas estão até brincando lá nos Estados Unidos.
é que isso pode ser um sinal de que eles querem manter a empresa, de que eles querem a saúde financeira da empresa, porque senão bastava fazer um pacotão e vender tudo de uma vez para a Apple. Não valeria a pena você ter esse trabalho para vender ativos da empresa. Só que faz sentido, né? Outros analistas já falam do outro lado que faz total sentido, porque você está tornando a empresa mais atrativa financeiramente para uma possível compra. Então tem, né, argumentos dos dois lados. Eu só queria dizer isso aqui no final do vídeo para vocês, para não falar um lado e deixar de falar outro. Tem muitos outros aspectos que daria para eu analisar aqui. Eu devo ter lido aí umas 20 reportagens a respeito desse assunto nos últimos dias e eu dei uma simplificada. Tem mais ainda uma série de fatores, né, que dá pra gente analisar, e eu nem entrei ainda no que aconteceria se uma compra como essa de fato, né, se concretizasse, o que a Apple poderia fazer com a Disney, mas isso é assunto também para outro vídeo. Então eu gostaria de saber de vocês. Vocês acham que existe a possibilidade dessa compra finalmente acontecer? Muitas pessoas estavam pedindo para eu abordar, né, esse assunto novamente aqui no canal. Eu sei que eu já abordei outras vezes. O que me levou a fazer esse vídeo principalmente foi a reportagem do The Hollywood Reporter, né, que novamente é uma grande autoridade, digamos assim, nesses assuntos. Então eu imagino que eles tenham conversado com pessoas ali nos bastidores que deram indícios de que algo pode acontecer, além, obviamente, dos analistas que eles citaram na reportagem. Então, se vocês quiserem dar uma olhada, é uma reportagem muito interessante, né, que aborda vários outros aspectos também. Então, como sempre, eu gostaria de saber de vocês. Digam aqui nos comentários o que vocês acharam, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu! E nos vemos em breve.